Prepare-se. O alarme tocou, e o que está prestes a ser revelado aqui é a verdadeira engrenagem por trás da próxima grande crise que pode abalar o mundo inteiro. Não estamos falando de especulação ou teoria. Estamos falando de uma confluência de eventos reais, documentados, que estão se encaixando como peças de um quebra-cabeça diante dos nossos olhos. E se você não compreender o que está acontecendo agora, o seu patrimônio, a sua segurança e o seu futuro podem estar em sério risco. Existe um plano. Existe uma sequência, e a pergunta que precisa ser feita é simples. Você está pronto para descobrir o que realmente está por vir? O coração do problema bate no Oriente Médio, e ele bate forte. O que está acontecendo ali não é um conflito regional qualquer, é o pavio aceso de uma bomba que pode explodir a economia mundial. Nos últimos dias, forças americanas foram massivamente mobilizadas para a região. O navio USS Tripoli chegou com mais de 2.200 fuzileiros navais, caças F-35 e helicópteros de combate. O USS Boxer saiu de San Diego com mais 2.500 soldados se dirigindo ao Mar Arábico. 3 porta-aviões americanos estão convergindo para a mesma região. A 82ª Divisão Aerotransportadora foi enviada. No total, estima-se que mais de 50.000 soldados americanos já estão posicionados próximos o suficiente para agir contra o Irã. Isso não é uma demonstração simbólica de força. Isso é preparação real para uma ação real. E no centro de tudo está o Estreito de Hormuz, um corredor marítimo de apenas alguns quilômetros de largura por onde passa uma fatia enorme do petróleo mundial. Se esse estreito continuar fechado, o mundo inteiro vai sentir. Já está sentindo. Mas o que poucos estão falando é que o problema vai muito além de Hormuz. Os iranianos não fecharam apenas o estreito. Eles também destruíram parte da infraestrutura de energia dos países do Golfo Pérsico, a chamada região do GCC, que inclui Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Omã, Bahrein e Emirados. Analistas estimam que até 10 milhões de barris por dia estão paralisados por causa de poços fechados e instalações danificadas. E isso não se resolve da noite para o dia. Algumas refinarias destruídas no Catar e no Kuwait levarão até 5 anos para serem completamente reconstruídas. 5 anos. Isso muda tudo. E a tensão não para no Estreito de Hormuz. 2 outros pontos estratégicos do mapa mundial também estão sob ameaça, e sobre eles se fala muito pouco. O Estreito de Taiwan, no coração da disputa entre China e Ocidente, e o Estreito de Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho, que os Houthis do Iêmen já estão ameaçando bloquear. Juntos, o Estreito de Hormuz e Bab el-Mandeb respondem por cerca de 25% de todo o suprimento global de petróleo. Imagine o que acontece com os preços se esses 2 pontos forem fechados simultaneamente. O petróleo dispararia para valores que ninguém viu em décadas. A inflação, que já está pressionada, voltaria com uma força brutal, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. E o Banco Central americano, que já adiou os cortes de juros pelo menos até 2027, poderia ser forçado a subir as taxas novamente. Exatamente o que aconteceu em 2020, quando a crise se aprofundou no pior momento possível. Para piorar, o mundo já está usando suas reservas emergenciais de petróleo em ritmo acelerado. 400 milhões de barris foram liberados para tentar amenizar a situação. Parece muito até você perceber que o Estreito de Hormuz, em condições normais, transporta 20 milhões de barris por dia. Faça a conta. Em apenas 20 dias de fluxo normal, essas reservas se esgotam. Isso significa que em meados de abril, países que já estão racionando combustível ficarão sem, e países que ainda não estão racionando serão forçados a começar. O relógio não está apenas correndo, ele está chegando ao fim. E há uma data que não pode ser ignorada. Uma data que está sendo sussurrada nos bastidores com uma intensidade crescente. 6 de abril de 2026, logo após a Páscoa. O próprio presidente americano anunciou publicamente que as negociações com o Irã precisam chegar a um resultado até esse momento. Ele declarou abertamente em sua rede social que, caso não haja acordo até o dia 6 de abril, os Estados Unidos destruirão usinas de energia iranianas, postos de petróleo, a estratégica ilha de Karg, por onde passa 90% das exportações de petróleo do Irã, e possivelmente as usinas de dessalinização de água do país, a única fonte de água potável em grande parte daquela região. Se isso acontecer, um país de 92 milhões de pessoas ficará sem luz, sem água, sem produção industrial, e o conflito, que já está tenso, pode escalar para proporções que o mundo não viu em décadas. Seria apenas uma coincidência esse prazo cair exatamente na semana da Páscoa?
Talvez, mas os analistas que estão acompanhando esse cenário de perto apontam para algo muito maior. Em agosto de 2025, portanto quase um ano antes desse momento, o governo americano já estava se preparando para o caos que chegaria em abril de 2026. Um memorando interno do Pentágono que vazou para a imprensa revelou que cada um dos 50 estados americanos foi instruído a treinar entre 250 e 500 soldados da Guarda Nacional em técnicas de controle de multidões e distúrbios civis. O prazo para que tudo estivesse completamente operacionalizado era, adivinha, abril de 2026. Isso levanta uma pergunta que é impossível de ignorar. Como alguém dentro do governo sabia, um ano antes, que abril de 2026 seria um mês de potencial caos generalizado? O que você precisa compreender é que esses eventos não são isolados, eles são parte de uma engrenagem. A escalada militar no Oriente Médio é o gatilho, o bloqueio dos estreitos é o mecanismo, o choque no petróleo é a consequência imediata. A inflação descontrolada, a alta de juros e a fragilidade já visível no sistema financeiro global, com fundos imobiliários bloqueando saques e bancos injetando liquidez em volumes que já superaram os de 2020, é o efeito dominó. E tudo isso está convergindo para uma janela de tempo muito específica. Quem entender essa interconexão antes que ela se manifeste completamente, terá a chance de proteger o que construiu. Quem ficar esperando para ver o que acontece, pode acordar num mundo onde as regras mudaram da noite para o dia, sem aviso. Não por falta de sinais, mas por falta de atenção a eles. Então a pergunta que fica é: você acredita que essa data, esses eventos, essa convergência toda são mera coincidência? Ou existe um padrão, uma orquestração que poucos estão dispostos a enxergar? Deixe a sua opinião nos comentários. Compartilhe esse conteúdo com quem você quer ver preparado. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.